Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no Estúdio Atibaia Jardim para a gravação de mais um podcast do Jus Esperniandi. Meu nome é Daniel Nunes, tenho aqui comigo o Dr. Sidney da Silva e temos um convidado especial hoje, Dr. Diamantino. É isso aí, pessoal. Muito boa tarde, uma boa noite para quem assiste aí. Exatamente. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Dr. Diamantino e hoje nós vamos falar sobre direito imobiliário. Diamantino, dá uma saudação aí para o nosso público. Tudo bem, doutor? Prazer estar aqui, gente. Obrigado pelo convite, Daniel, Sidney, a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse podcast. Espero fazer alguns comentários aí sobre a área e trocarmos umas ideias, que é o que a advocacia precisa, em muitas vezes, é esse debate, essa conversa, né? Sim, com então fica certeza. à disposição, gente. É um prazer tê-lo aqui, doutor. E eu costumo sempre dizer para todos os colegas que quando a gente divide o conhecimento, a gente multiplica. E por falar em direito imobiliário, o direito imobiliário ele é um ramo do direito que, muito embora não seja tão visual quanto civil, criminal, mas ele está presente na vida de todo mundo, né? Toda a sociedade tem relação com o direito imobiliário, seja numa locação, numa venda de imóvel, seja na questão de tributos sobre o imóvel. Correto. Né? Em algum momento você vai se esbarrar ou vai fazer uma locação, ou vai vender um imóvel, comprar. Então ele está presente. Tá sempre presente. E todas as áreas, elas, num determinado momento, elas acabam se interagindo, né? Todas. Não conseguimos fazer essa divisão estanque, né? Uhum. De área imobiliária, de área tributária. Em algum momento estão se comunicando as áreas e essa é a beleza do direito. Área, quando eu digo área pouca comentada, né? É uma área que não se comenta tanto, por exemplo, como um caso de família, um divórcio, que está sempre em alta nas mídias. Mas está presente na nossa vida, mas né? Na vida de todo mundo, o direito imobiliário está presente. Inclusive, a base do direito civil, né? Ela dá bastante bola. Talvez não quanto a gente imagine, às vezes são assuntos um pouco mais técnicos, né? Sim. Mas ela dá muito bastante técnico, bola, doutor? É muito técnico. A propriedade, falando de propriedade, falando de posse, né, que é base do direito imobiliário, enfim, é a base do direito civil, né? O direito romano, que vem lá de trás, né, quando você tinha lá o direito de ter a posse, de você cuidar da posse, né? E, inclusive, da propriedade. Inclusive, se for para a gente falar de uma das instituições que mais propriedade tem no mundo, a gente pode citar a Igreja Católica, que é uma das maiores instituições que tem propriedade. Aí eu penso também no McDonald's, que é a segunda ou está dentro da cadeia de que mais propriedade tem. Essa lembrança tem a ver com o horário, talvez, que está chegando próximo. Diamantino, deixa eu te perguntar uma coisa. Além do direito imobiliário, você é especialista em direito condominal, né? Eu atuo bastante na área empresarial como um todo, né? E aí a gente, dentro dessa especificidade, direito empresarial, você acaba precisando algumas coisas de direito de família, direito de condomínio também eu atuo bastante, eu assessoro vários condomínios aqui, fora da cidade. Então a gente tem uma vasta experiência aí em muitas áreas, e esta é mais uma que a gente, direito do trabalho, eu atuo bastante também. Então é mais umas aí que a gente... eu sempre falo, quando a gente advoga no interior, eu acho muitas vezes complicado dizer que é especialista na área A, B ou C, né? Talvez tirando a parte criminal, que você consegue identificar um pouco melhor, na parte civil, você acaba tendo muito amplo, ligações civil, né? Que você precisa de família, de societário, de imobiliário, trabalhista acaba, se você dá assessoria para a empresa, trabalhista está junto ali no pacote. Então a gente acaba sendo clínico geral do civil. Clínico geral do civil, né? Perfeito. Eu me sinto assim. Clínico geral, você tem que pegar um pouquinho de cada área do direito civil e aplicar, porque tudo se interliga, né, doutor? Por falar em clínico geral, nós temos uma lista aqui de perguntas. Vamos entrar no primeiro tema? Eu acho que o primeiro tema é legal, o primeiro tema é a questão do IPTU, doutor. Aqui fala que nós temos o primeiro tema com o STF, ele estabeleceu no julgamento do tema 211 a repercussão geral, né, que a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU
não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária. Faça as tuas considerações, doutor. Discorra sobre o tema. Discorra sobre o tema. Doutor, antes de você discorrer sobre o tema, é bom lembrar que em Bragança Paulista está tendo um grande clamor da população, porque o prefeito lá parece que aumentou e teve entendido como um abuso por eles lá, né? Aumentou de forma nós já vimos considerável, essa situação do IPTU, né? aqui em Atibaia, há algum tempo atrás, quando houve a eleição do último prefeito, e logo no começo ele já atuou nessa área de fazer a revisão da planta genérica de valores. Então nós tivemos aqui. Em outros municípios da região, nós também tivemos essa discussão em tempo não muito distante de hoje. Mas, no momento onde a Celeuma está, é na nossa cidade vizinha aqui, que é Bragança, onde eu atuo, tenho escritório também, e é um tema que está bastante acalorada a discussão sobre esse assunto, né? O que aconteceu? A prefeitura, no final do ano, ela mandou para a Câmara e aprovou uma lei complementar para fazer a atualização da planta genérica. O normal que era feito em outras legislaturas, em outros mandatos, era encaminhar junto a revisão, o detalhamento da revisão com os valores e tudo isso. Neste caso de Bragança foi feito diferente. A Câmara deu esse poder para o Executivo e fez uma edição de um decreto, aplicando os valores que seriam dos imóveis, a partir do qual incidiria a tributação no ano seguinte. Então, isso está gerando uma grande discussão, porque, como você bem disse, Daniel, o que o tema, a repercussão fixou? Você pode fazer a correção monetária sem precisar a todo ano de um processo legislativo, envolver o legislativo para fazer essa aprovação. Mas, a princípio, e é o entendimento que eu comungo, e a gente tem debatido isso lá em algumas ações, é que quando você tem uma majoração além de a correção inflacionária, uma correção monetária, né? Da inflação. E no caso lá, é dito realmente, né, que houve uma atualização da planta genérica dos imóveis. Então foi feito, segundo consta, foi contratada uma empresa para fazer essa avaliação. E isso veio ser norma aplicável via decreto. E aí existe esse conflito, e o Poder Judiciário de Bragança ele está sendo demandado numa grande profusão para discutir e se manifestar sobre isso. O Tribunal de Justiça também já tem 1 ou 2 julgados que eu tenho notícia, né? E todos os dias estão entrando com liminares para pedir a suspeição. Cadê o Ministério Público para ver isso? A informação que eu tenho é que o Ministério Público está fazendo a apuração através de um procedimento interno lá de Bragança. Eles estão atuando nisso com bastante ênfase. Também numa das ações que eu dei conta que foi ajuizada, foi uma ação popular, houve uma manifestação do Dr. Rogério Filócomo, uma longa manifestação, muito bem fundamentada. Ele esmiuçou todo o tema, o trâmite legislativo, como ocorreu, e a posição que ele manifestou, e eu não posso dizer ainda que seja do Ministério Público da comarca, né? Mas naquele processo, a manifestação dele foi favorável a que há uma violação do devido processo e que, em tese, não poderia perpetuar essa cobrança que está sendo feita, né? Sim. PTU está vencendo, carnês foram emitidos. E tudo embasado num decreto e não num projeto de lei. Tudo a partir de um decreto, né? Ô, doutor, e você tem escritório em Bragança Paulista e a população tem procurado a justiça? Tem procurado escritório, demandado ação contra o município por causa desse aumento? Vários estão procurando. A gente percebe lá, por exemplo, os condomínios, os loteamentos, né, que a gente equipara ao condomínio, né, eles estão sendo os que mais procuram o judiciário, mas também pessoas físicas, médicos têm entrado. Como eu disse, acho que diariamente devem estar batendo
nas portas Judiciário. do fórum lá de Bragança, lá, várias demandas, né? Mandados de segurança, ações populares, enfim, aí cada um tem adotado uma estratégia, mas basicamente mandado de segurança. E o percentual de aumento é sempre os mesmos ou não varia muito, depende da localidade? Como é que funciona os casos que você teve contato lá em relação aos aumentos? Então, a gente tem um caso de um condomínio lá em Bragança, que é bastante conhecido, em que o aumento foi de 700%, 800%, que deram entrada numa ação, num mandado de segurança e já conseguiram. Eu tenho clientes que eu estou atuando que eu já tive contato com aumentos de 400, É muita 300, 200 e pouco, né? Então, assim, está criada uma celeuma, o Poder Judiciário está sendo chamado diariamente, constantemente a se manifestar. Eles vão ter que sedimentar o entendimento, né? Porque toda ação que entrar, eles vão ter que já estar não dá para varar a primeira vara decide de um jeito, cara, na segunda vara decide de outro jeito, eles têm que sedimentar. É o princípio do que, doutor? Acho que segurança jurídica. Não, é isso que eu ia falar, segurança jurídica, eles têm que sedimentar o entendimento, porque você vê que é um problema que atinge a toda uma população local. Né? Então o judiciário, eu acho, posso estar enganado, que eles devam se reunir, os juízes, e falar, olha, a gente precisa sedimentar o entendimento aqui entre a gente. Sobre esse assunto. Olha, eu acho que o judiciário tinha que resolver a questão ao ponto de fazer com que o efeito seja erga omnes e não inter partes ali daquele processo. Porque um processo particular é uma decisão que vincula aquelas partes. Eu entendo que para uma segurança jurídica haveria a necessidade de haver uma decisão judicial que tivesse um efeito vinculativo e que desse um efeito erga omnes para todos. Assim resolveria a questão. Olha, prefeito, baixa o teu decreto porque ele está inconstitucional e você pode responder por isso. E não decidir um por um. Como é que fica essa situação? Aí entra o nosso querido princípio da insegurança jurídica de que cada juiz vai decidir uma coisa, vai decidir de uma forma, e que aquela decisão de primeira instância pode ser revertida em segunda instância. Vamos ter diversas decisões com sentidos opostos, sem efeito vinculativo, só para aquela interpartes, no qual nós temos uma entidade pública que faz e desfaz, e o cidadão fica lá, à mercê. Eu acompanhei, desde o início dessa celeuma, por exemplo, teve uma ação popular que foi ajuizada, postulando que fosse feito a análise e dado efeito para que toda a coletividade fosse beneficiada ou não, né? Porque também eu não posso dizer que houve aumento para 100% das pessoas. Houve algumas situações em que até houve diminuição ou o reajuste foi menor, enfim. Mas você tem uma boa parte que houve esse aumento grande, né? E aí o judiciário está sendo chamado, por exemplo, na ação popular, que seriam os caminhos, o juiz a quem foi distribuída a ação, ele entendeu que não era cabível esse tipo de procedimento naquele momento. Então, acabou se optando, na grande maioria dos casos, para o mandado de segurança, que é o que hoje... E aí as associações têm feito, os condomínios regularizados têm feito em prol, muitas vezes deles, da área comum, muitas vezes em prol dos condôminos também, né? E a gente tem lá uma celeuma grande, e é interessante falar, você acabou citando um número de uma determinada vara, mas acaba ocorrendo isso na prática lá. Você tem um determinado juiz que é o único que está negando todas as liminares que caem, e outros 3, lá são 4 varas cíveis, estão concedendo com base nesse entendimento, com base em decisões já do Tribunal de Justiça também, em que, evidentemente, você pega uma situação de reajuste de 200%, 400%, não dá para usar como foi feito, e o Poder Executivo tem essa possibilidade, não dá para usar esta via que foi aberta pela emenda constitucional como forma de aplicar e majorar a tributação. Vamos pensar na aplicação da justiça, né? Porque muito se discute, nós juristas, hermeneutas, de que a aplicação do direito se busca a justiça, correto?
vamos pensar que o IPTU esteja defasado há muitos anos. E lá foi esse o fundamento, e era Né? verdade. Estava Tava há defasado. mais de 15 anos. Ou Por que coisa não faz assim. uma tabela progressiva de atualização e não trazer tudo para um único momento ato, um presente, único né? momento, É né? verdade. Porque assim, a gente tem que pensar, ok, está defasado, temos que fazer o reajuste é de 700%, vamos fazer uma tabela progressiva. E por que onerar tanto dessa forma? Será que é necessário? Será que houve uma valorização real daquele imóvel? Que bolha imobiliária foi essa? Da onde veio, né? Qual foi a base para ter esse aumento? O bairro valorizou, o imóvel valorizou, ou é apenas correção monetária? Ou é índice inflacionário? O que levou a esse aumento, entende? Essa pergunta ainda carece de É, resposta. Carece de perícia. Mas é verdade que havia uma defasagem grande, nunca tinha sido feito, melhor dizendo, nos últimos 10 ou Deixaram 15 de fazer. anos. Provavelmente por Não questões foi- políticas, né? Vamos falar. Aí a gente não, eu não consigo entrar nesse Nessa campo, seara. porque a gente não acompanhou como foi toda essa evolução também. Mas Sim. existe, é fato, né? Uhum. Mas eu também acho que deveria ter existido pelo menos um teto para esse reajuste, o que passasse a ser escalonado, né? Uhum. Eu acho que, inclusive, está gerando desgaste para o prefeito, né? Então, Imagina, e para a imagem. Você tem uma, É. desculpa, mas você tem um processo legislativo hoje em que se busca revogar a lei que foi aprovada. Então, você criou um Exato. conflito na própria Câmara Municipal. Você pensa te bem, você interromper. paga R$1.000 por ano de IPTU, de repente, 7 pau. Uma vez só. Entendeu? Eu tenho casos assim, É descabido, gente, não tem sentido, doutor. Pois é. É por isso que as varas estão abarrotadas. abarrotadas e concedendo a Abarrotadas. limitar. Mas, ó, doutor, vou falar Agora, uma coisa. aquela vara que não está concedendo, 3 Sim. varas concede, mas não concede. E aí, faz o quê? Doutor, Cancela a distribuição, distribui de Mas novo? olha só, se o meu imóvel vale R$100.000, ó, só por um exemplo, É. vale R$100.000 e eu pago R$1.000 de IPTU. Do nada, o meu IPTU aumenta para R$7.000. O meu imóvel, se valer R$700.000, é uma Tudo bem. coisa, tudo bem. Não vai. Agora, o meu imóvel continua valendo a mesma coisa, o mesmo valor venal que está lá no IPTU, contudo, há uma atualização do imposto de 700%, sendo que o valor venal continua o mesmo, sem valorização real. E não adianta vir com valorização fictícia, né? Aquela que, olha, vamos aumentar o valor venal do imóvel ficticiamente, né? Assim, sei lá, vamos pensar, aumenta-se só no número para cobrar mais. Aqui em Atibaia, Existe. acho que quando eles foram aumentar, parece que eles fizeram uma atualização dos imóveis, né, de metragem quadrada. Sim, Parece foi que foi feito um feito. trabalho Foi feito um de estudo, né? um estudo de muito tempo, né? Que parece que passaram nos imóveis, viram a metragem quadrada, Essa- atualizaram. Essa é uma discussão que também está sendo colocada lá, porque eu não sei o tempo que foi feito o trabalho de avaliação, mas o processo legislativo, esse é um ponto interessante, né? Ele foi feito e promulgada a lei, ela começou a tramitar acho que em 5 de dezembro, e ela teve uma sessão em que a discussão e votação duraram minutos, Nossa. né? Então, o trâmite legislativo também foi muito encurtado. Isso foi feito em dezembro, nos estertores do mandato judicial, no mandato legislativo, né? Dos vereadores que estavam lá, do próprio executivo à frente, né? Antes Então, de trocar. todo esse trâmite também está sendo, de alguma forma, Discutido. questionado, ainda que não seja o ponto mais importante Na para a calada ação da noite, judicial. durante o recesso, Sim, exato. bingo. Então e eu acho que esse é um assunto que está em pauta, justamente porque há essa possibilidade de fazer a atualização que foi aberta pelo tema a partir da emenda constitucional, mas daí alargar o entendimento para casos muito além de correção inflacionária, aí está posta a discussão. E ao que eu tenho visto de outras cidades na vizinhança em que houve isso também, a tendência é que o Tribunal de Justiça acabe, de alguma forma, bloqueando o Tribunal de São Paulo, acabe bloqueando alguns excessos que estão sendo constatados. Né? Justamente. Mas temos que aguardar, tem os recursos, os julgamentos finais, então a gente tem que aguardar. Bom, esse tema IPTU, ainda mais o de Bragança Paulista, é um tema longo, né? Que se fala,
gasta o dia inteiro aqui, né? Sim. Mas para você de Bragança Paulista, ao merchan do Dr. Diamantino, que tiver com esse problema, procure o escritório dele lá, que ele já tá com diversas. Ele já põe na lista, né, doutor? Já, liminares deferidas, a gente Isso já aí. está É conseguindo isso aí. retorno pro E onde cliente. que é o escritório lá em Bragança, doutor? Eu estou no Carraro Tower, que funciona ali no... Está ali no Lago do Taboão, Sei onde que é. no quinto andar. Quinto sala 506 lá, já que você Isso. abriu a possibilidade do merchan. Sim, com Mas certeza. ali no Lago do Taboão que a gente está com o escritório. Legal. Isso aí. O restaurante lá de baixo fechou, né? Que era o Isso, Oasis, né? exatamente. Eu vi. Passei lá esses dias. Mas tem um restaurante bom lá, chama, acho que Reis, se eu não me engano. Um pouquinho antes lá, o É um Reis. pouquinho antes na esquina. É, lá. Ali Isso. tem, ali no lago também, É. tem uns restaurantes bons, você tem uma Tem. churrascaria ali em frente do lago. Aquela região do lago ali não dá pra você passar fome, não. Não. Ali Ali é bem não tem servido, né? como. Bem servido. Doutor, vamos para o tópico 2. Vamos lá. Doutor, tópico 2 fala sobre a informatização dos serviços registrários. É o SERP, né? Que é o Sistema Eletrônico de Registro Público. Como que é? Implantando a uniformização de fornecimento de serviços digitais. Discorra sobre o assunto, doutor. Em palavras populares, para nós que somos leigos. Nós estamos acompanhando rotineiramente essa informatização do judiciário, de todos os serviços que são, e tem facilitado muito a nossa vida, né? Uhum. Veja bem, eu que comecei há algum tempo atrás na advocacia, não faz muito tempo, mas há algum tempo atrás, você tinha que ir no cartório para tudo, pediu uma verbação, muitas vezes, de uma certidão premonitória. Ou, hoje em dia, você consegue fazer isso aqui na comarca, mas quando é fora, São Paulo. Então, essa regulamentação que está sendo feita, acho que ela vem nesse combo da informatização de um modo geral, né? Então, ela regulamentou como é que isso pode ser feito para que não fique cada cartório com o seu procedimento. Olha, você tem que fazer assim. Então, foi criado essa normatização e isso facilita muito a nossa vida, né? Veja bem, a gente tem demandas aí em São Paulo, às vezes fora do estado, para você mandar uma verbação, por exemplo, você tinha que pegar o telefone, contar com a boa vontade, ou no e-mail, aí você encaminhava, aí tinha discussão se o documento era válido, que tinha que estar certificado, tinha assinatura. Hoje em dia isso criou uma uniformidade de procedimento e eu acho que vai beneficiar muito a nossa vida de atuação. Né? E ainda mais nós, né, doutor? Estamos muito próximos aqui do sul de Minas, nós do interior aqui de São Paulo, próximo a Minas Gerais, a gente sempre tinha essa situação de dificuldade dos procedimentos dos cartórios do estado de São Paulo com Minas Gerais. Eu até hoje sinto um pouco de dificuldade do judiciário. As questões de fazer o pagamento das custas processuais, por exemplo. Eu sempre me confundo São Paulo e Minas. A gente tem demandas, né? Não tem jeito, estamos muito próximo de Extrema, muito próximo do sul de Minas. E esse sistema, o SERP, ele veio como se fosse para trazer uma normativa, né? Como se fosse um código, né? Você está falando dessa parte do judiciário, de diferença de procedimento, né? Quase dá vontade de abrir um parênteses aqui e a gente falar, fica tranquilo que o EPROC está chegando, aí todos sofrendo. Para piorar tudo. Para piorar. Tá aí já. Estamos todos no mesmo barco. Tá aí, gente, olha, Titanic. O EPROC é de goela abaixo. Dizem que nem a OAB de São Paulo teve a opção de opinar, né? Veio de Brasília para cá, nós né? somos o cliente, nós somos os clientes do sistema, do sistema, não é o judiciário. Exato. E aí ele vem Você foi consultado? Eu não. Ele Doutor, vem foi e enfia consultado? a goela abaixo, Não, vou ver entendeu? no meu spam se ficou no e-mail. Eu lá. acho que É difícil. complicado, né? É complicado. É. E esse é um ponto interessante, né? Só para a gente, desculpa aí fazer um parênteses, né? Mas não sei se vocês fazem muita atuação no PJE, é um sistema que está em bastantes comarcas, bastantes estados. Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais, a Justiça Trabalhista está toda no PJE. Tá lá. No Sul é EPROC, né? Então, e a gente tinha o ESAG aqui. Quando você compara a funcionabilidade e a interação que a gente tem, o EPROC é terrível. Né? Olha, eu tive ação em autenticador Manaus. que tem lá do EPROC lá é de Manaus é ESAG, sabia? Manaus é ESAG. Eu tenho um amigo que ele sempre fala nada. Não, ele é vivo ainda.
Eu tenho um amigo que ele dizia, nada é tão Matamos a ruim gente que não não possa possa. piorar. Então, Isso é assim, um ditado, Rapaz. Esses são máximas, né? O princípio da insegurança Bom, jurídica aí. o- São máximas. Essas são que a as gente máximas, bicho. bom, se a gente falar do SERP, então ele veio para ajudar quem Eu trabalha acredito com o que sistema, sim, eu né? acho que facilita, né? Encurtou o nosso caminho, né? Exatamente. Por Não exemplo, precisou. notificações que se fazia extrajudicial, você tinha que ir lá no cartório, fazer o protocolo, né? Com isso, hoje em dia, você usa ali o e-protocolo que tem lá no sistema da Arisp lá, você consegue fazer isso rapidamente, funciona perfeitamente e Doutor, então facilita. você lembra de cabeça sites que facilitam a vida do advogado que você possa recomendar? Por exemplo, para achar uma escritura, um certidão de óbito, um certidão de registro não sei do quê. Olha, eu uso muito o ONRDTJ. Dado J. Vou repetir. ONRTDJ. É um que eu uso bastante para fazer isso. Mas se você pegar um Google da vida, joga lá Arisp lá, vai abrir um site deles lá. Tá. No final da página lá, você tem a parte de funcionamento de registro imobiliário. Lá você tem o link também. Então, hoje em dia, está bem fácil. Podemos pular para o tópico 3? Sim. Que esse muito me interessa. Eu estava ansioso esperando chegar esse tópico. Interesses pessoais. Interesses pessoais. Pode ligar já a cobrança da Por favor, consulta agora? liga o Tá show? honorímetro Já coloca ali. no 2, né? Coloca Honorímetro, igual bandeira táxi. 2. Bandeira 2, bora. Doutor, brincadeiras à parte, mas é um tema que acho que o pessoal que trabalha com locação tem tido problema nos últimos meses. São as locações por plataforma, a exemplo, Booking, locação pelo Airbnb. Então, primeira coisa, qual a diferença de uma locação de temporada para uma locação permanente, que fala? Como é que é o... Contrato de locação residencial. Uma locação residencial e uma locação por temporada. O que diferencia uma da outra? Basicamente, eu diria que é o prazo de uma e de outra. Né? Você tem para essa temporada algo em torno de até 90 dias, permitido pela lei. E na residencial, por exemplo, você tem aquela tradição lá dos 30 meses. 30 meses. Na comercial, você tem, às vezes, um tempo até maior, 4, 5 anos, depende 5 da anos. estrutura da empresa. Então, eu te diria que, assim, basicamente, seria questão de prazo de vigência, né? E aí, dentro de cada uma, vai ter a sua especificidade, quais os requisitos, a forma de atuação, mas acho que basicamente seria isso. Legal. Então, esclarecido que uma locação de temporada é uma locação até 90 dias. Pode-se dizer que a locação por plataforma é uma locação de temporada? Essa locação de Airbnb, de Booking? Essa é a discussão posta em muitas ações judiciais, né? Se isso pode ser equiparado ou não. Porque, por exemplo, vamos lá, você está num condomínio. Você tem um determinado imóvel lá que o proprietário ele faz a locação 30 dias. Normalmente Airbnb é até menos, né? Feriado, fim de Feriado semana, e 5 tal, dias, né? uma semana. Então, na prática, a gente está falando de menos de 30 dias ainda, né? Porque Exato. se fosse 30, ainda daria mais enquadramento a essa situação da locação por temporada. Mas você pega aí, final de semana. Como é que ficam os demais condôminos entrando e saindo alguém do condomínio que Como não fica a conhece? Então, essa celeuma que foi criada, que está sendo discutida arduamente lá em cima no STJ e nos outros tribunais, criou uma insegurança também, para variar. Criou essa insegurança. Como é que isso pode funcionar? Eu me deparei com uma situação dessa, né, num caso particular, e eu fui, não é meu ramo, mas eu fui estudar o que os tribunais entendiam. E eu deparei com uma decisão do STJ, no qual ele falava que os condomínios poderiam vedar através do seu regimento interno, convenção interna. Uma não sei o nome. convenção melhor do que até do regimento. E aí, só que eles faziam algumas observações. Por exemplo, ele poderia barrar aquelas locações com prestação de serviço, né? Quando você aluga pela plataforma, você aluga porteira fechada, você não oferece serviço de lavar roupa ou de alimentação ou de qualquer tipo. Então, eu acho que talvez a discussão que você falou que está tendo no judiciário seja por conta disso. Ou não tem a ver? Eu acho que também pela questão propriamente, independente dessa prestação de serviço, a questão se é possível para o condomínio, de alguma forma, barrar isso ou não. Né? Eu acho que isso aí
é o que mais tem afligido, a gente tem visto... E a convenção pode barrar, é legal. Pode, mas veja bem, para você mudar uma convenção, são quórums qualificados, são 2/3. Depende do tamanho do condomínio, você faz reunião, assembleias, em unidades de 100 condôminos, você consegue 10, 15 presentes. Na maioria dos casos acontece isso. Então, é possível, mas viabilizar isso é, muitas vezes, um complicador. Então, aí se parte para uma decisão, convocar-se uma assembleia e impor-se uma limitação via deliberação de assembleia. Até que ponto isso pode ser feito ou não? Essa discussão que está sendo criada. E ainda não está totalmente encaminhado qual vai ser o entendimento, né? Porque eu entendo o proprietário, né? E aí a gente tem aquela discussão, né? Da disputa entre o direito individual e o direito coletivo, né? Sim. O direito de propriedade. E direito de propriedade, você quer falar agora, direito né? de propriedade, Uhum. sim. Você tem o direito de propriedade individual de cada um e você tem o direito também de propriedade coletivamente dos demais condôminos. E qual deve prevalecer? Em que termos? Um é superior ao outro ou é possível compatibilizar eles? E aí vamos piorar a problemática. Não, já tá bom. Vamos piorar. Eu comprei um imóvel num condomínio, consultei a convenção, não existia essa vedação. Depois que eu comecei a fazer as locações, aí o condomínio vem, coloca uma assembleia, faz uma assembleia, o quórum de 2/3, e veda a locação por plataforma. E aí? Eu acho que aí, nesse caso, o proprietário tem que se submeter A decisão da maioria. à decisão, porque ela está de acordo. Da maioria. Primeiro, imagino eu, com todo o trâmite necessário para essa aprovação, né? Uhum. Segundo, a maioria muito qualificada Uhum. da opinião dos demais condôminos, né? Uhum. Então, acho que nesse caso, o problema é quando não há a possibilidade da alteração da convenção e a Assembleia aprova a restrição para o novo proprietário, vamos imaginar, né? Então, nesse mesmo caso, né? A Assembleia que impõe esse limite, isso é válido ou não? A disputa que a gente tem. Muito grande. Né? É uma discussão O muito grande. conflito que É. você pode ter, né? E aí abre-se uma disputa, um leque vasto de vários argumentos que você E o pode trazer. entendimento hoje em dia, doutor, dos tribunais? Ainda, dividido? Ainda está dividido. sendo melhor apurado, vamos O dizer certo, assim, né? o certo é um ministro que tenha diversas casas pelo Airbnb. Discutir esse tema lá em cima com os colegas, né? Doutor, deixa eu te explicar. Pessoas que têm dinheiro, eles fazem investimento na Bolsa de Valores, fazem investimento em outros lugares, não é em Imóvel, imóveis. locação não está vendendo. Isso é coisa dos antigos, doutor. Esquece. Hoje em dia, você não consegue 0,5% ali de rendimento da locação, então... Fora vai pra bolsa, as né? manutenções que tem que ser feito no imóvel, que é uma dor de cabeça. Eu sou administrador de imóveis, eu sei como que é. Seu barriga. Eu sou o cara que cobra e depois vai lá pintar a casa. Triste, mas é isso. Doutor, tópico 4. 4. Doutor, esse aqui é muito legal. A gente tem aqui um tópico que fala sobre o prazo de garantia da construtora. E aqui nós temos 5 anos. Cara, eu já tive problemas, porque eu já advoguei para a construtora, né? O qual o comprador do apartamento, alguns compradores do apartamento, queixavam-se de infiltração, né? Contudo, vamos trazer a verdade, queixaram-se dessas infiltrações 4 anos depois da entrega dos imóveis, depois do alvará, né? Que a gente chama de OABITS, né? E a gente tem que pensar que existem algumas coisas dentro do imóvel, né, do apartamento, que precisam ser feitas algumas manutenções Sim. periódicas. Sim. Pergunto eu, civilista, doutor, essas manutenções periódicas que fica a cargo da administradora do condomínio, quando não é feito essas manutenções periódicas,
limita ou exclui a responsabilidade do construtor? Sim, em alguns casos em que eu já acompanhei, se aquilo ficar documentado, porque numa discussão dessa você vai para a perícia. Sim. Se o laudo pericial constatar que existe uma tabela com os prazos em que tem que ser feito tudo isso, né? Uhum. Então, se o condomínio, né, ele não atendeu a essas manutenções periódicas, exclui a responsabilidade. Eu tive um caso interessante de um cliente de São Paulo. Só cortando rapidamente. O condomínio entrega uma tabelinha pro síndico de, ó, daqui tantos anos você faz isso, daqui tantos anos você faz isso, ou não? Acredito que não, mas a partir Existe do um momento... manual do síndico? Existe. A construtora entrega um manual para... E lá tem essa manutenção periódica? Lá tem, é verdade. Lá tem essa manutenção. Isso. Mas assim, também, o síndico, quando assume, ele tem que, de alguma forma, se cercar de conhecimento técnico, de procurar. Então, quando faltam, e eu já vi casos em que não foi entregue, né, construtora, né? Então você tem lá, você tem o regulamento do Conselho de Engenharia, você tem lá uma tabela lá que são colocados quais esses prazos. Então dá para o síndico, de alguma forma, ter acesso a essa informação. Doutor, Ainda mais normalmente, hoje em dia, com o Google da vida. Aí. Normalmente o primeiro síndico é o próprio Isso construtor. é verdade. Isso é O verdade. primeiro síndico é o próprio construtor, entendeu? Isso é verdade. Então, o primeiro síndico é o construtor. Você acha que ele vai estar ligando? Ele vai vender todas as unidades, depois tiver tudo vendido, depois de um ano e meio. Aí fala, olha, agora é o seguinte, vamos fazer a Assembleia Geral para eleger um outro síndico, porque até agora fui eu. Vocês não tiveram gasto com nada, estamos aqui, agora vamos entregar a administração. Normalmente, quando ele já entrega essa administração, já está dando prazo de fazer algumas manutenções periódicas. E ele passa o barco. Temos um especialista em direito imobiliário aqui, é isso mesmo. Mas na prática é. Exato. E aquela convenção que vem da construtora, ela deve ser retificada, mudada, alterada pelos condôminos quando realmente se instala um síndico, um conselho dos moradores, deve se refazer aquela convenção? Porque parece que é padrão, né? Parece que todas as construtoras fazem o mesmo. Mas aí a gente cai naquilo que eu tinha comentado. Entra nos 2 terços. Alteração, então, em muitos casos, isso é inviável na prática. Você imagina em São Paulo, por exemplo, que a gente tem notícia lá de condomínios de 5, 10 mil pessoas, Nossa. né? Como é que... É uma mini cidade, né? Dessa, entendeu? Então, assim, é possível, em muitos casos é até necessário, mas isso na prática é complicado. Quase inviável. É complicado, né? Doutor, os condomínios que o senhor faz a assistência judiciária, né, que o senhor presta assistência judiciária para os condomínios, quando há convenção, quando existem essas reuniões para discutir a questão condominial, vocês fazem presencial, híbrida ou como que está sendo feito hoje em dia? Hoje em dia está sendo feito muito mais híbrida ou até telepresencial exclusivamente, né? Porque tem um pró e um contra, né? Você acaba retirando aquela presença, aquele contato que existia. Sim. Mas a telepresencial, por exemplo, permite muito mais pessoas, condôminos, participarem pessoas, né? Do que a presencial, em que demanda muitas vezes sair do horário de trabalho ou logo depois do expediente, ir para um local. Então, grande parte tem sido feito telepresencial, está normatizado, tem sido aceito. E eu vejo que, em muitos casos, até facilita a questão de quórum. Né? E esses outros, então, que você acaba diluindo. Para não ficar num único momento, você coloca ali uma assembleia que dura 3 dias, por exemplo. O cara vai lá no computador, recebe a senha, entra, dá a presença dele. Não tem aquela discussão eu tive um caso assim, por isso que eu falei. Do condômino que gosta de um jeito, o outro gosta do outro jeito, tem um conflito. Sim. Não tem bate-boca, perde um pouco da graça. Mas... Eu tive. O bom é a treta, né? Esse camarada é dos meus. Eu tive um caso que o condomínio abriu no aplicativo. Esse aplicativo abriu lá para votar alguma coisa na Assembleia lá, mas assim, ficou uns 2, 3 dias aberto para o pessoal votar. Tem sido, esses condomínios maiores, eles têm feito isso justamente para possibilitar uma maior adesão, maior contato do condômino com o que está sendo discutido,
para ter uma participação maior também, né? E aí você tem prós e contra. Obviamente, quando você não tem uma possibilidade de discutir tanto o assunto, porque você vai num chat lá, você coloca a sua opinião, aí o outro coloca a opinião dele. Cá entre nós, quem que vai ler todos os comentários para fazer o seu voto? Então são poucos, para não dizer que quase nenhum, né? Então isso acaba limitando, mas de outro jeito você tem uma consulta maior, né? Para que possam falar. Mas esse assunto que você falou, e quando iniciou o assunto, o prazo dos 5 anos é que é bastante interessante aí, porque eu já tive a oportunidade de advogar contra uma construtora da região, e a discussão que foi colocada como preliminar é a questão da prescrição do decurso dos 5 anos. E o termo inicial, da onde começa a contar. Essa até que estava bem delimitado ali, foi na hora que foi entregue, foi instituído, feito exatamente essa ação. É da entrega das chaves ou do habite-se? No caso ali, foi feito através da entrega do habite-se numa reunião, numa assembleia em que todos participaram, e aí foi comunicado. Tá. Né? Então, a partir daí começou. A contagem dos 5 anos? A contagem dos 5 anos. Mas o problema é quando aparece o defeito depois dos 5 anos. Aí entra a questão do defeito oculto, né? Exatamente. Então, esse caso, por exemplo, da construtora, foi um caso até bem interessante, emblemático, porque existiam elevadores que foram instalados num prédio de grande porte, e depois de 3, 4 anos, os elevadores começaram a dar problema. Até quem me acompanhou, quem conhece um pouco mais, vai saber de a que edifício e a que construtora eu me refiro. Eu não vou comentar aqui. Mas os elevadores começaram a dar problema de não funcionar e de quebrar. Chegou um determinado momento em que o condomínio tinha 2 elevadores, estava correndo o risco de não ter mais nenhum. Caramba. Os 2 quebraram. Isso já com 7 anos depois da entrega, não se discutindo o momento que foi, tá? Eu já teria, de qualquer forma, 6 anos, ou 7, ou 8, mudaria. E a principal alegação da construtora foi essa situação, dos 5 anos. Já acabou. Eram 5 anos, vocês não falaram nada, acabou. Né? E aí a gente tem que trazer essa ideia do mas agora eu quero complicar. Não, agora eu quero complicar. Não faz isso. Não, eu quero complicar. Não, calma aí. Antes de você começar, deixa eu perguntar nessa questão. Não, peraí. Antes de a gente entrar, grava o que você vai falar. Doutor, você me falou da questão aí dos elevadores, ok? A administradora mandou e-mail reclamando algumas vezes, documentou as vezes que deu problema, fez essa documentação? Fez essa documentação, foi encaminhado. Porque aí você tem a consultora e fala, vocês nunca falaram nada? Como não? Olha a quantidade de e-mails que eu mandei. E aí? Eu tô com essa mesma situação num outro prédio dessa construtora aqui na região também. Mesma coisa? É a mesma. Então o problema eu acho que é na empresa que fabrica o elevador, né? Não, aí não é o elevador. Nessa aqui parece que não é elevador. É o resto da construção no prédio. O elevador tá bom. O elevador tá bom. Funciona. Mas a estrutura do negócio tá abalada. E nessa aqui tá nessa troca de e-mail que foi mandado ou não, mas neste caso que eu me refiro dos elevadores, foi notificado. Foi notificado. Inclusive foi feito inicialmente uma medida que eu achei prudente fazer naquele momento, Feito né? Uma perícia, fazer uma perícia antecipada para poder checar se o fundamento era eventual falta de manutenção, mau uso, porque tem isso tudo. E você imagina, você está falando de 2 elevadores de um custo alto, então era um risco. E eu sei que existe uma lei estadual, se eu não me engano, que fala sobre as manutenções dos elevadores, né? Tem uma lei que fala. Porque eu lembro quando eu ia para São Paulo, lá no fórum do Lalau, né? Lá tem elevador pra caramba lá. E eu lembro que eu sempre estava assim, lendo tudo, vendo tudo, e tem lá lei municipal, lei estadual, sobre a manutenção dos elevadores, né? E assim, ou seja, se existe uma lei para manutenção, é uma manutenção periódica. Provavelmente a administração tenha feito todas. Obrigatória, né? Mas nesse caso, vamos abrir um parênteses, não tinha jeito, porque era um catadão o elevador. Ixi. Era motor de um jeito, era um motor argentino de 1900, Adão e Eva. Meu Deus do céu. Entendeu? Nem fabricava, aí a cabine, porque
depois que a gente começa a atuar e Uhum. participar do caso, a gente acaba aprendendo, né? Sim. É até mais comum do que se pensa, você fazer a montagem. Você pega uma empresa que constrói o motor, você pega outra da cabine, você pega uma outra que tem lá E só a parte junta as eletrônica, o painel, e aí você faz um ajuntamento daquilo Uhum, tudo, né? E vende o elevador. Tá aqui entregue, dou manutenção. Boa sorte. Boa sorte. Eu, Ô, hein? Diamantino, antes de você entrar no vício Bora. oculto, vamos complicar essa situação. Imagina você que... É pessoal isso dele querer Eu complicar? sei Não, são dúvidas mesmo. Nós estamos falando dos 5 anos. Do Airbnb ficou alguma coisa sem responder? Por isso que você tá retaliando? Não, agora eu tô Ó, nessa saída, por favor, passa o cartão dos honorários ali, hein? Vamos lá. Não, o que é a dúvida? Hum. Você imagine que eu e mais 2 colegas fomos um dos últimos a comprar as últimas unidades. E para nós não deu 5 anos ainda. E deu problema no elevador. Imagine que o síndico fez lá a soma e vai dar um rateio para cada morador. Mas para mim, que comprei direto da construtora, ainda não deu 5 anos. Como é que fica a situação? Você entendeu a problemática? Entendi. Para a maioria já passou 6 anos que compraram, mas para mim, para o Daniel e para você... Você não adquiriu de tem terceiro, você 4 adquiriu anos da construtora. Tem 4 anos Tá. e 8 meses, por exemplo. E aí vem o síndico, ó, pessoal, deu pau no elevador, vai ficar aqui 40 mil para arrumar, dá 2 pau para cada um. Mas peraí, eu tô na garantia ainda do meu, eu tenho 4 anos e 8 meses. E aí, como é que fica essa situação? Aí eu entendo que é possível uma ação em cima da construtora, respeitando justamente essa situação, né? Porque vamos imaginar, aí não é mais a relação construtora-proprietário, aí é do proprietário anterior com o proprietário atual, né? Vamos por aí. O proprietário anterior, quem era? A construtora, por coincidência? Beleza. Então, assim, acho que a responsabilização seria: eu, como novo proprietário, vou demandar o anterior porque eu estou comprando agora uma coisa Com ônus. que tem um problema, Uhum. né? E Que é um você defeito. tem que me indenizar disso, porque você me prometeu que estava tudo em ordem quando você me vendeu, correto? Então, acho que aí é uma situação que cabe perfeitamente. Mas aí a gente não está falando de garantia, estamos falando de uma ação indenizatória. Eu acho que é por esse caminho Né? que se Não, resolve isso, que né? sim, Ação eu tô indenizatória. olhando pelo Eu lado acho da que- garantia. É que o senhor gosta de É que complicar, né, a doutor? construtora, Não, quando faz a cara. entrega do prédio, vamos chamar assim, constitui lá faz a convenção, por exemplo, e entrega a administração, Starta um reloginho. eu acho que aí você tem lá um marco definitivo, você não pode usar isso, né? Como garantia da construtora. Uhum. Eu acho que aí você tem que ir para a questão de proprietário anterior e proprietário atual para poder, de alguma forma, equilibrar essa balança. Sim. Né? Não liga não, é que o doutor ele faz as provas da OAB, então ele gosta de complicar as perguntas, entendeu? Eu faço parte da banca que elabora as Entendi. questões, entendeu? É. Então tem uma próxima aí, eu É. preciso mandar algumas problemáticas. Não, lá. É que ele tomou posse ontem da diretoria da Abracrim, lá em Bragança Ah, Paulista. por falar nisso, bem lembrado, como é que foi o evento? Conte pra gente. Foi, muito bom. Saiu um pouquinho foi dessa muito de ser bom. entrevistado aqui, passar a bola Isso, pra é. Tô suando aqui, só Rapaz, só é vem uma casca lapada de atrás da banana, outra. só casca de É. banana. Mas aqui são dúvidas, vai surgindo no contexto Advogado do bom é outra podcast. coisa, né? já saiu. Não, mas parece uma nosso tilápia. evento foi maravilhoso. Nós lotamos o auditório da OAB Foi, eu Bragança estava Paulista. O Dr. Daniel estava lá. Eu soltei algumas fotos hoje, mas eu estou esperando só diminuir aquele volume de history do meu Instagram para mim fazer algumas postagens específicas. Tem mensagem do presidente nacional, ele mandou mensagem durante o evento, ele mandou um vídeo. Você chegou a assistir o vídeo, doutor? Não, né? Você não já tinha assisti. saído, né? Ele mandou um vídeo e assim, os funcionários da OAB Bragança Paulista, eles não existem, são espetaculares aquele pessoal lá. Eles deram um jeito de jogar o vídeo no computador que fazia a transmissão e ao final do evento transmitimos o vídeo com a mensagem do presidente nacional. Fora isso, a casa estava lotada, Que bom. muita gente não foi, que se tivesse ido, iriam ficar em pé, inclusive o Dr. Daniel, Eu mas fiquei alguns em pé. colegas ficaram em pé porque Uhum. faltou lugar, né? Acredito que tinha umas 10 pessoas em pé, não tinha não? Mais ou tinha. menos? O auditório estava lotado e Tá tinha lotado. pelo menos umas 10 pessoas em pé, no mínimo. No mínimo. E, doutor, Cheio. assim, eu fiquei muito feliz, assim, pelo prestígio, a gente se sente prestigiado, Claro, né? e tem Porque que- não é um evento, não foi um evento para
toda a advocacia, era específico de criminalista. E lotou o auditório. Então, achei... Doutor, só fazendo aqui um acréscimo, nós tínhamos também presença de delegado, né? Tínhamos algumas Delegado, autoridades na... representante da Perfeito. Polícia Rodoviária Federal, representante de Procuradoria, tinha algumas autoridades Já presentes fica lá. aqui meu pedido de desculpa de não ter comparecido, ainda que não seja criminalista atuando, mas pela consideração com o Dr. Sidney em relação a Abracrim, fica aqui minhas escusas, né? E também porque eu sabia que ia estar lotado, eu tenho problema de joelho, não ia conseguir sentar. Mas eu ia arrumar um então- lugar pra você lá. Poderia ter ido. Tô tentando Poderia ter justificar. colocado um reservado Tô para ele. tentando Né? justificar aqui. Aí, advogado é Viu? assim, Não, bom mas de tinha, justificativa. assim, nós estamos falando bom. isso aí, mas tinha, não, diversos colegas de outras áreas, doutor Daniel mesmo civilista, Sim. doutor João Orestai civilista, tinha muitos colegas que foram para prestigiar mesmo. Claro, o evento. Foi claro. muito, minha mãe foi, entendeu? Sim. Que A maravilha, primeira né? autoridade que eu conheci na minha vida foi minha mãe, entendeu? É. Chinelo, vai! É cinto e chinelo. Primeira, a autoridade da primeira vara da infância e juventude, vara de Isso. marmelo, Puro vara... direito potestativo. Nossa, foi lá nos primórdios do direito. Mas foi muito bom. Depois já tem umas fotos no Que bacana. Insta, depois dá uma olhadinha lá, assim, foi bacana. sensacional, sabe? Não, meus parabéns e E- faço votos de boa gestão. E assim, tirando a questão do evento em si, para nós criminalistas, o que representa aquilo representa demais, doutor, porque aquilo ali é uma luta já de anos da advocacia criminal. A gente trazer uma representatividade, isso faz toda a diferença na nossa vida, você entendeu? A gente trouxe uma força, entendeu? Então agora a gente tem um escudo para falar por nós, entendeu? Não que a OAB não faça, porque o pessoal de Bragança Paulista estão muito bem representados pelo grande líder que é o Gustavo Ricci, né? Mas como é uma regional, nem todas as OABs têm um líder igual ao Gustavo, né? E nesse caso, o nosso Abracrim é uma associação, é a maior do Brasil, que vai cuidar especificamente dos interesses do criminalista. Então, é uma grande vitória. A gente tem muito trabalho pela frente agora. Aí, o que eu falei ontem lá em discurso, eu falei sim, a Abracrim tem a história dela, né, no Brasil e nos estados. Aqui na região de Bragança nós temos o dever de construir a história dela, né? A advocacia criminal a partir de agora inicia uma nova história, entendeu? Então tem muito trabalho, temos muitos projetos, né? Só que tudo depende de muita coisa, muitas mãos, mas o pontapé inicial foi dado, graças a Deus. A gente sempre comenta nas conversas, né? A advocacia como um todo precisa de instituições fortes, atuantes, né? Porque muitas vezes o conflito que o advogado precisa assumir com uma autoridade, judiciário, promotor, delegado, principalmente no interior, acaba criando um desgaste que muitas vezes aquilo traz reflexo por anos a fio, né? Então, é nesse caso que você precisa ter instituições que atuem, que protejam a advocacia, mas mais do que isso, né? Na verdade, quando se protege a advocacia, está se protegendo a cidadania, porque o único jeito previsto na Constituição de acesso ao Poder Judiciário pelo através do advogado. Então, eu sempre comento isso, sempre falo, não se protege o advogado, se protege a cidadania exercida pelo advogado que naquele momento está atuando em prol de uma pessoa. E doutor, vamos falar aqui a mais pura verdade. Todos precisam do advogado. Claro. E eu falo todos porque nós até dezembro, até dia 31 de dezembro, nós dois fazemos parte do Conselho Regional de Prerrogativas. E lá quem são julgados? Elas são autoridades, não são? Quem que estava lá para defender as autoridades? Era um advogado. Então tinha lá uma denúncia de violação de prerrogativa contra um magistrado. Quem que estava lá para defender o magistrado? É o advogado. O advogado ele precisa estar com as prerrogativas dele respeitadas em 100% para ele poder exercer a cidadania. É o que a gente né? fala, né? Calar um advogado É calar a sociedade. calar a sociedade. Exatamente. Né? Isso a gente não pode permitir. E essas instituições que atuam, representam e são necessárias para que o advogado tenha a voz de ser ouvido, né? De que o seu direito e o direito a quem ele representa seja ouvido, que isso possa ser
levado ao conhecimento de outras instâncias para que aquilo, de alguma forma, seja solucionado, né? Então, parabéns. Eu sei que haverá bastante trabalho. Todas as vezes em que for necessário, estaremos ajuizando o presidente, melhor, demandando, não ajuizando, demandando o presidente lá você não é presidente, né? Então, Qual é o Não, cargo lá? não, É diretor, não é? Então, assim, como é que é subdividido Diga. a Abracrim? Então, a Abracrim existe a nacional, a diretoria Sim. nacional, que é composta por um presidente, que é o Dr. Scheiner Asfora, a vice-presidente é a doutora Adriana Splingler, e a secretária-geral, isso é nacional, que é a doutora Ana Paula Tentro, né? Aí as estaduais tem o presidente estadual e o vice, e dentro dos estados tem as regionais. Aqui no Certo. nosso estado de São Paulo temos 5 regionais agora, com a criação, a instalação de Bragança Paulista, somos a 6ª regional. Então, vamos falar da nossa subdivisão de Bragança Paulista. O líder, que é o presidente, seria o presidente, é o diretor regional, eu sou o diretor regional. Aí vem o vice-diretor regional, que é o Dr. Maicon Andrade, de Bragança Paulista. E aí vem a secretária-geral, que é a doutora Juliana Schill, de Jarinu. Aí nós temos a diretoria, o doutor Ricardo Canedo, que ele é diretor de prerrogativas. E temos a doutora Vanessa Turola, que ela é diretora de políticas criminais e penitenciária. Então, essa é a diretoria que foi empossada ontem. Aí tem as pastas com o presidente, aí são presidentes, né, as comissões. Então, nós temos 5 comissões, cada um tem o seu presidente ali ocupando o cargo. Ricardo Canedo, que se prepare, porque prerrogativas vai ser algo que será muito solicitado de Sim. apoio e atuação. Mas Esperamos que não, né? Essas autoridades respeitadas, os Verdade. advogados, Mas né? Que se espera, né? O doutor Ricardo Canedo, ele foi convidado, foi estrategicamente, porque o doutor Ricardo Canedo, ele é um advogado da região que teve o seu escritório violado, ele teve o seu escritório invadido pela polícia com busca, entendeu? Então ele teve que aprender e ter o contato com a prerrogativa por causa de tudo que aconteceu com ele, de tudo que aconteceu depois dessa invasão no seu escritório. Então, após isso, ele teve um contato muito forte com a prerrogativa, não só da OAB, prerrogativa da Abracrim, e foi estudar sobre o tema, e foi por isso que nós fizemos o convite para ele. Não, nem por experiência própria, por sofrimento próprio. Por né? sofrimento próprio. Ele conhece na pele o que é o pior da violação de prerrogativas. Você entendeu? Inclusive vocês que estão nos assistindo, e tem aqui um podcast gravado com o doutor Ricardo Canedo, o qual ele conta a experiência, a triste experiência que ele teve. Então, convido você a ver os nossos podcasts aí no YouTube e assisti-lo completo. E aproveite e já se inscreva no nosso canal. Se eu e não dá aquela estou curtida. enganado, o podcast do Ricardo Canedo acho que é o mais visualizado do nosso canal. Do nosso canal. Eu acho que o sim. podcast dele foi o mais visualizado. Que ele conta na íntegra o que aconteceu com ele. Qual que foi a violação que ele teve, entendeu? Ó, o papo de criminalista tá muito legal aqui. A conversa de criminalista. Mas vamos voltar pro cível, porque hoje aqui a parte civil está em maioria. Olha, e o tópico 5 também ele é Eu gosto tão muito. interessante quanto todos os outros, mas é muito interessante. Eu gosto muito, porque é o seguinte, olha, já fiz algumas pós-graduações em processo civil, e uma das matérias que eu mais gostava lá da teoria era o bem de família, a empenhorabilidade, é muito legal, né? E na prática... Teoria, lindo. Não, mas na prática eu salvei vários clientes com essa tese de empenhorabilidade, já consegui livrar penhoras provando o bem de família. Eu consegui tirar essas penhoras irregulares. E aí, doutor, eu queria, nesse item, que é o bem de família, empenhorabilidade, né, vamos tecer alguns comentários. Diga para nós, doutor. Defina bem de família. O que é bem de família para quem não conhece do Instituto? Porque a gente sabe, é um podcast gravado por advogados, para advogados. Mas você tem algum colega que não faz direito civil,
é um trabalhista, é um previdenciarista. Então, explique para esse colega o que seria bem de família. Bem de família é a criação jurídica que foi feita para que, de alguma forma, se proteja a moradia daquele que, por algum motivo, teve um débito, está sendo demandado judicialmente. E para não ter o risco de perder o seu teto, ficar na rua, A residência, a residência, então foi criada essa o Instituto figura do bem de família para dar essa proteção à família. Daí Sim. acho que o próprio nome é muito bem colocado, porque há necessidade desse tipo de proteção. E a empenhorabilidade do bem de família, nós conversamos e discutimos desde a época antiga, é sempre uma discussão até que ponto ela era necessária ser registrada em cartório, se isso era necessário, se tinha aplicabilidade só quando você fazia o registro, se não é necessário. Então, para quem está nos ouvindo aí e não está atuando tanto, né? O bem de família ele não demanda necessariamente a inscrição no registro desta condição. Se você fizer isso, é uma segurança a mais, mas não total, porque ela pode ser de alguma forma desconstituída se a justiça entender que você quis proteger um bem A em detrimento do bem B, que também te daria a condição de moradia. É a eleição Então, da residência, né? exatamente. E aí entra aquela velha história. Você quer fraudar credores Exato. e Aí, você pega o melhor e deixa o pior para o teu credor, né? E aí vai ser discutível. Quando a gente fala em bem de família e fraude a credores, eles estão ali nossa, andando lado juntos. a lado. Viu, doutor? E existe algum meio de a pessoa abrir mão? Imagine que ele tenha um único imóvel. Existe alguma forma dele perder o direito desse bem de família? A exceção da aplicação do princípio ou do instituto da empenhorabilidade. Existe alguma forma? A renúncia ao direito, enquanto ele está individualmente atuando, não tem família constituída, penso que há a possibilidade de se discutir e se caminhar por esse. Mas em que circunstância que alguém abriria a mão de um direito deste na atual sociedade? Né? Eu não consigo ver, logicamente, uma situação em que, por exemplo, Daniel, você vai lá e renuncia em cartório. Por que fazer isso? Né? Eu acho que... Por exemplo, se eu tenho só um imóvel aqui em Atibaia, só que eu não moro nele, eu vou morar em outro imóvel. E eu calciono ele como garantia numa locação. Você é fiador. Você é fiador de um imóvel. Não, eu sou locatário e eu dou o meu imóvel como calção, como garantia daquela locação que eu estou fazendo. Você fala locação residencial. Então, a empenhorabilidade do bem de família ela tem algumas exceções que são já previstas. Então, a locação é um desses casos e muito se discutia lá atrás, quando a lei de locação veio, se era possível o fiador se comprometer dessa forma ou não, e entra um pouco naquilo que você estava comentando antes, doutor, se eu poderia abrir mão desse direito. No caso de fiador, você está abrindo mão desse direito contratualmente e faz isso em prol do inquilino. Sim. Então, é possível. Que é um tiro no pé, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não deem o teu único imóvel como garantia em contrato de locação. Não seja fiador. Dê dinheiro, mas não dê o nome. Fica o conselho. Além disso, você tem a questão de tributos, por exemplo, IPTU, se você não pagar, né? Você vai perder. Porque a dívida é do próprio imóvel, não é da pessoa. Aquela discussão do próprio terreno. A dívida para o condomínio também entra. Essa era a próxima pergunta que eu fazer. Eu sabia, eu vi nos seus olhos. Estava piscando ali. Tava louco para perguntar. E tem uma trabalhista que muito pouco as pessoas comentam muitas vezes, mas a trabalhista também tem uma possibilidade. Direito de trabalho tem. Quando você tem a dívida com a empregada do próprio imóvel, a empregada doméstica, que trabalhava lá de caseiro,
nessa possibilidade, você também, legalmente, por construção Pode. você também pode perder o bem de família. Então, é um dos Caramba. casos. É um tema muito gostoso Mas, esse muito legal. tema, mas o viu? mais interessante nisso é que o direito não gosta de complicar. A evolução da discussão, nós não complicamos, né? Então, o que está sendo posto hoje para discussão é aquela situação que, imagina só, você é sócio de uma empresa, precisa fazer a locação de imóvel para a empresa atuar, e você faz a locação e o sócio entra como fiador nessa locação. A partir de que momento em que você pode, eventualmente no futuro, discutir se esse caso do fiador, que foi o garantidor na locação, ele pode preservar ou não o bem de família. Porque a gente tem aquela ideia geral de que o fiador ele está abrindo mão. Mas quando é uma empresa, você imaginem uma empresa de 3 sócios, né? Um deles faz lá, e ele é o único da família que é sócio nessa empresa. Ele comparece no contrato de locação e dá o imóvel como garantia de patrimônio, porque a garantia, na verdade, é ele que está assinando, né? Em que momento ele pode ou não discutir? Opa, pera um pouquinho, eu tenho bem de família aqui, não pode ser penhorado isso se o contrato comercial, né, no popular, der ruim e for ajuizado uma execução e ele vai ser tomado. Então, o que está sendo construído em alguns julgados hoje do STJ é em que momento você pode constatar que aquela locação em prol de uma empresa, o resultado daquela empresa reverteu para o fiador e para a família dele. Se houver uma constatação de que não houve nenhuma reversão de benefício, ele pode discutir a empenhorabilidade, apesar da lei de locação, apesar do que a gente está falando. Então, foram se criando novas nuances aí. Foram se criando novas nuances. Vai dar briga hoje no podcast, porque eu tô louco para perguntar, ele quer perguntar também. Deixa eu falar. Eu já tive caso que é muito, muito bom falar sobre empenhorabilidade, né? O qual faltou na fiança a outorga uxória. Cara, é lindo quando falta a outorga uxória. Que é advogado do devedor, né? É lógico, pelo amor de Deus, é que lógico. é isso? Por quê? Quando a mulher não assina a fiança com o marido, porque pensa comigo, são casados na comunhão parcial de bens, são proprietários do imóvel, logo o imóvel pertence meio a meio. Cada um tem a proporção de 50% sobre aquele imóvel, que é um bem de família, ok? Foi adquirido na constância do casamento. Não estamos tratando de um bem particular, estamos tratando de bem de família, que é do casal. E o marido, ele dá o imóvel da família como garantia numa fiança, sem a outorga uxória. É lindo isso, é lindo, é lindo. Porque não pode ser penhorado a 100% do imóvel. No máximo, se você quiser, pode penhorar 50%. Mas aí cai aquela velha história, né? Dá para discutir. Exatamente. Ainda assim é discutível, mas você quebra porque o juiz, primeira coisa, penhora. Se o imóvel for indivisível, eu já tive casos assim em que você consegue provar que ele que é indivisível. Absolutamente indivisível, você exclui o imóvel inteiro, porque você não pode mandar para a asta pública o imóvel nessas situações. Exatamente, não é lindo isso? Então, mas aí eu ia te perguntar. Depende do lado que você está atuando. Verdade. Esse tema ainda é uma dúvida minha. O fiador, se você tocou nesse assunto brevemente, que o fiador, eu imaginava que o fiador, a garantia seria o CPF dele. Ele, quando entra de fiador, ele tem que demonstrar um imóvel, ele tem que dar um imóvel como garantia da fiador? A praxe da locação, muitos casos, e hoje ela tem outras vertentes também, mas a garantia é do fiador, do CPF da pessoa ou dos CPFs. O que se faz é você demonstra a existência de patrimônio daquela pessoa, daquele fiador, mediante a indicação de imóvel de propriedade. Garantia real. Então, aí não é o caso de garantia real ainda, porque ali você faz meramente, e eu já tive essa discussão, porque você faz a indicação de um imóvel como comprovação de patrimônio. Mas isso não vai constar no contrato.
Você pode até constar no contrato, mas você não está afetando aquele imóvel, não é ele o garantidor. Porque aí você tem uma outra garantia de locação que pode ser essa. Uhum. Você garante a locação com o imóvel, especificamente. Aí não é mais o dono do imóvel, né? Obviamente que lá na frente ele vai ficar impedido de fazer qualquer alienação. Mas voltando ao que a gente estava conversando... Desde que seja registrado. Desde que seja registrado. É o fiador, é o CPF que está garantindo. Que é o garantidor. Uhum. Então, nós já tivemos casos, Daniel também, em que o fiador aliena e depois fica insolvente. Uhum. Isso Mas é não bastante fica, comum. não é duas garantias? Doutor, Não, é você uma está falando garantia do só. fiador Garantia sem só. imóvel, é um mero avalista. Exatamente. Né? É um mero avalista, porque na falta do pagamento da obrigação principal, ele responde pelo CPF dele. Mas se ele não tiver bens, Não tem o que fazer. não tem o que fazer. Ele é mero avalista. Pendura Entendi. ele de ponta Pendura cabeça, chacoalha e não Serasa, sai nada. acabou. Mas você tem a possibilidade de fazer também a garantia do imóvel. Aí é uma É. outra situação. Mas, por exemplo, o fiador fala, não vou dar meu CPF, mas eu dou o meu imóvel para garantir essa locação, sem ele aparecer. Ele pode fazer? Pode. Por exemplo, você eu tá tô te dando- alugando um imóvel e você fala, Daniel, você dá o seu imóvel de garantia, por favor? de E um- aí comparecer só o imóvel do Daniel como garantia no contrato de locação? O Daniel Não, tem mas- que mas eu comparecer tenho que para assinar. assinar. O Eu Daniel vou tá tem lá. que comparecer para assinar. De qualquer Se forma, o imóvel é meu, está vinculado ao meu nome e meu CPF. não tem como. Não tem como eu dar Seria o meu duas imóvel garantias sem. do mesmo mês, da mesma Não, forma. é uma né? única Não, é uma garantia, mas está única nesse atrelada à caso, pessoa, né? Porque o Tá. imóvel não tem como assinar o contrato de É. locação. É o Não proprietário tem que vida está Sim, lá. própria. mas ele pode assinar dizendo, eu dou o meu imóvel como garantia dessa locação. Então, mas nesse caso, você dá o imóvel. Muito bem. Para ele ter eficácia perante todos, você tem que levar registro no cartório de imóveis, Sim. isso. E aí ele fica lá com uma verbaçãozinha, tudo bonitinho, né? Então, se o Daniel amanhã ou depois vender esse imóvel, se ninguém se opor, ele continua lá como garantidor, mesmo que tenha outro, é Sim, possível, se proprietário, tiver, né? Está registrado Mas lá. o que a gente comentava antes é a situação em que o Daniel comprova o patrimônio dele, indicando no contrato de locação a matrícula do imóvel A. Então ele está comprovando meramente que ele tem patrimônio para assumir aquela obrigação. Por isso Se que ele as vender, imobiliárias acabou. não aceitam quando a pessoa só tem um único imóvel. Porque você vai fazer uma locação pegando a garantia de um fiador que só tem um único imóvel, é bem de família. Você vai autorizar? Não, tem que comprovar que tem 2, 3 imóveis. Aí sim é uma boa fiança. Você vai pegar um que só tem um imóvel que futuramente ele pode falar, não, olha, é bem de família. Uma imobiliária que vai pensar bem, que tem um bom jurídico, eu penso, né? Se você conseguir alugar que tem um fiador que tenha mais de um imóvel, é melhor dar preferência para quem tem mais de um imóvel do que para quem só tem um imóvel, né? Precavendo. E outra coisa, Daniel, não faz muito tempo que a gente teve uma discussão acalorada, e eu já não me recordo, e peço perdão pelo equívoco, se foi o STF ou o STJ, em que veio a discussão sobre afastar de uma vez por todas a penhorabilidade do bem de família pela proteção da residência, da moradia. Não faz muito tempo que a gente teve essa discussão Sim. nos tribunais superiores. Então, se pretendia dizer que o único imóvel, mesmo no caso de fiador, não dava para penhorar. E foi um momento de bastante insegurança, porque as locações, ainda grande parte delas, são feitas Com fiador. dessa forma. Sim. Ela é a forma hoje, ainda, que ela é mais barata, né? Porque você só precisa Olha- convencer a pessoa a dar o chamego lá, né? E eu faço administração de alguns imóveis aqui em Atibaia. Nenhum imóvel que eu faça administração é feito com fiador. Nenhum. Tudo com calção. Tudo com calção. Eu prefiro com calção porque eu não tenho custo de ir lá fazer a verbação no cartório. Eu não preciso de muita documentação para eu decidir se eu vou alugar ou não. Como é que é a verbação que você tem que fazer do fiador? Quando o fiador ele te dá alguns imóveis para demonstrar que ele tem, Você averba no imóvel dele? sim, O para contrato de que ele não locação? possa alienar. Você pode pegar o contrato de locação e no cartório de imóveis. Este imóvel que é do Daniel, eu quero registrar aqui que ele está dando em garantia pela garantia. locação. Aí não é Exato. mais aquela situação de fiador, pura e simplesmente com patrimônio. Sim. É o imóvel do Daniel que está garantindo a locação Exatamente. que foi feita para o Sidney. Por que, Sidney? Eu não quero um mero avalista. Eu quero um fiador que dê um imóvel em garantia. Ué,
que me adianta ter um avalista? Mas é isso que eu não tô entendendo que eu queria falar para vocês. Vamos lá. O fiador que dá um imóvel garantido, ele não tá sendo duas garantias do contrato, que é ele como fiador e mais o imóvel dele? Não posso fazer essa leitura? Não são duas garantias. Não são? Não são. Vamos lá. Quando você faz, vamos voltar lá. Quando o Daniel ele é fiador numa locação que está sendo feita e ele apresenta como comprovação de patrimônio pode falar aqui Sim, no podcast, pode. os 10 imóveis que tem, ou 20, ele está demonstrando pura e simplesmente que ele é um credor, ele é uma pessoa com patrimônio sólido e vai garantir a locação e os eventuais problemas. Simplesmente ele está dando essa garantia. Entendi. Se o proprietário disser, ok, tem tanto imóvel aqui, não é possível que vá desaparecer tudo. Então, beleza, Daniel, CPF do Daniel, com a esposa, eles estão aqui como fiadores, pura e simplesmente. Acabou. Entendi. Outra situação é quando a pessoa conhece o Daniel, e nada pessoal aqui, tá? E ele só tem 2 imóveis, pode dar ruim. Vou fazer o seguinte, vou pegar um deles... Tá respondendo o processo, vou tem ações levar no trabalhistas. cartório de imóveis e vou averbar lá Na matrícula. que ele está me dando um imóvel X ou Y como garantia. Exatamente. Então aqui é uma outra garantia que Isso é feita. vai É a inibir... calção do imóvel. Exatamente. pra- E com essa verbação na matrícula do imóvel, Ele não pode vender. você vai inibir Exatamente. que um comprador vá comprar de forma maliciosa para fraudar o credor, entendeu? Exatamente. Então essa é a garantia. Essa é a ideia. Que aula, Nobres. Que aula, hein? Ó, Ó, já estamos com Foco. 1h e Que 16 aula. minutos. 1h e 16 minutos de gravação. Ah. E se deixar, a gente fica 2 horas conversando. hoje é sexta-feira, é dia de pegar as crianças. Né? Nós precisamos... Tá aí, olha, um pobre Entendeu? pagador de pensão alimentícia. É, eu É, tenho que isso. pegar Vamos essa falar de criança. alimentos. Como diz o popular, problema seu. Vamos continuar a conversa que tá Eu bom. vou ter que No dar CIV, pausa. isso daí é direito de visita, Eu tá? vou ter que dar pausa na gravação e deixar vocês dois gravando sozinhos, porque eu tenho 3 crianças pra buscar, eu já vou fazer catação de Você criança. ficou É jogando. igual combo escolar. Você ficou jogando casca de banana, ó, É. a prosa rendeu aqui, agora ela É aguenta. verdade, agora É. aguenta. Bem, eu acho que a gente pode terminar por aqui. Foi um papo grandioso, foi muito bom estar aqui reunido com vocês. Muito bom mesmo. Pessoas Muito bom, né? intelectuais, hermeneutas, o qual eu admiro muito. Doutor Diamantino, então, você sabe a admiração que eu tenho, o respeito que eu tenho pelo Obrigado, é doutor, recíproco. né? E é muito bom estar aqui contigo. Agradeço mesmo ter aceito o Aula. nosso convite. Imagina, eu que Olha, sou- ficou 2 perguntas pra trás, viu? Não deu pra exaurir tudo aí, não. Doutor Tá Diamantino bom. vai ter que voltar. eu agradeço o convite. Obrigado, Já há doutor. tempo que você pedia para que a gente pudesse arrumar um tempinho para marcar isso. É sempre um prazer a gente bater um papo sobre direito, Sim, né, independentemente da área que você está conversando. sim. Vocês são aí formadores de opinião, o podcast está aí bombando, a gente sabe, tem uma grande repercussão. O Sidney, eu tenho grande apreço pessoal. Lamento não ter estado ontem na posse, no evento da Bracrim, Tá mas perdoado. fica aqui. Eu tinha. O joelho. Ô, louco. Daniel é a quem eu tenho grande admiração também pelo trabalho, Obrigado, pelos doutor. contatos que nós tivemos. Estamos à disposição, uma outra hora a gente volta aí para conversar um pouquinho mais Sim. sobre esse ou outros assuntos aí que sejam Relevantes para a advocacia. relevantes. Muito bem. Perfeito. Bem, você que está nos assistindo, que ficou até aqui, eu peço que você dê um like nesse vídeo, curta aí e nos sigam. E nós estamos com o nosso podcast lá no YouTube, no Spotify e no Deezer. Doutor, vamos finalizar agradecendo. Vamos finalizar, eu tenho que buscar as crianças. Vamos Muito ficar mais um obrigado. pouquinho, vamos ficar mais um pouquinho, deixa ele aí. Vamos, Não, vamos chega. esticar aqui. Chega, minha Muito filha tá lá obrigado embaixo para também. quem nos assistiu até aqui. Hoje o nosso podcast ficou sensacional. De verdade, eu aprendi muito Como hoje. sempre, não é só hoje. Como sempre, Aprendi é sensacional. muito, assim, são temas do dia a dia, mas que geram muitas dúvidas. Então, assim, Sim. obrigado a quem nos assistiu até aqui e até a próxima gravação. Um abraço. Maravilha, gente. Valeu. Um abraço. Obrigado.